Deixa eu ver aqui na lista quem é que ficou com o segundo ponto. Professor Ricardo. Boa tarde, professor Ricardo. Boa tarde, professor Jarleno. Agradeço mais uma vez o convite. Uma alegria estar aqui com todos vocês. Tema importantíssimo, principalmente pelo momento em que nós estamos passando de eleição do Quinto Constitucional, né? Trazer alguns esclarecimentos e quero elogiar, inclusive, a divisão dos temas, porque há uma construção que todos nós vamos levar um pouquinho dessa contribuição. Acabei de ouvir uma explanação maravilhosa do professor Caê Matos, e, inclusive, salvo engano, ele é de Vitória da Conquista, que é a cidade onde eu estou. Se vocês perceberem o meu cenário aqui, atrás eu não estou na minha casa nem no meu escritório, estou em outra cidade, mas estou com o cenário mais bonito com essas flores aqui atrás, né? Mas, enfim. Nos encontraremos amanhã em Vitória da Conquista, e o professor segunda-feira. Perfeito. Mas então vamos nos encontrar assim. Mas entrando no tema, pegando um gancho no que o professor Caê explicou sobre Estado democrático de direito, entra o Quinto Constitucional nesse momento, porque é uma ferramenta que busca o aperfeiçoamento do Poder Judiciário, utilizando ali a experiência profissional do advogado, buscando dar uma pluralidade na composição do tribunal, porque se nós olharmos qual seria a origem inicialmente da formação do tribunal, seriam os juízes concursados que vão, por antiguidade e merecimento, se promovendo até chegar a desembargador. Porém, ficaria uma visão muito engessada e, visando o ideal democrático, é necessário que haja uma pluralidade. Mais importante do que a pluralidade na questão que se discute cultural, existe uma pluralidade na discussão, na composição do poder, né? Já que é um poder tão importante que faz a interpretação das normas, dando ali a sua última palavra. No caso da formação do juiz, nós sabemos que existe ali a exigência de 3 anos para ele se tornar, do exercício da atividade, para poder se tornar um juiz através do concurso público, né? E eu confesso que, na época, quando eu tinha terminado a faculdade de Direito, eu não gostava dessa regra, porque eu via a ideia da hierarquia que não existe, afinal, o advogado não está dentro dos quadros do judiciário, então não haveria hierarquia, né, como assim assegura a legislação, sendo ainda mais a advocacia uma atividade indispensável à justiça, né? Então, mas aquilo incomodava justamente por não haver hierarquia. Porém, depois eu percebi que a existência desse período de advocacia, na verdade, ela reafirma o ideal de justiça, porque é necessário que se passe pelo aprendizado profissional da advocacia, que haja uma experiência para que o julgador possa ter um conhecimento. Porque o advogado, ele é aquele que leva a voz do cidadão ao poder judiciário. Então, esse momento em que ele conversa com o cliente, compreende o fato, elabora uma petição, adequando o fato para a aplicação da norma, nesse momento ele está contribuindo para a construção concreta do sistema jurídico, né? Então, quando se chega ao tribunal, depois de tantos anos os juízes em promoção de carreira, ficaria ainda assim uma lacuna. A Constituição resolveu isso com o seu artigo 94, estabelecendo ali o quinto constitucional, um quinto das vagas destinadas a membros do Ministério Público e profissionais da advocacia. Esse quinto constitucional se iniciou na Constituição de 1934 e depois de então foi sendo editado nas constituições seguintes até chegarmos nas de 88. O quinto constitucional ele é aplicado no Tribunal Regional Federal, no Tribunal de Justiça do Estado e do Distrito Federal, né? Com a emenda constitucional 45, passou a ser aplicado também ao TRT e ao TST. Né? A importância da advocacia é sentida também na composição do STJ, com um terço, né? Ela é um terço constitucional e não um quinto constitucional. E no STM temos 3 advogados e no TSE 2 advogados. Essa é a composição que a Constituição arrumou para poder fazer-se sentir a presença do advogado no judiciário, né? Buscando ali garantir uma pluralidade e aproveitando essa experiência que o advogado traz. O processo de escolha passa por uma lista sêxtupla, a formação da lista sêxtupla, lembrando que antes da Constituição de 88 não existia esse instituto da lista sêxtupla, era o próprio tribunal que já formava a lista tríplice. Mas hoje há um poder do Conselho Seccional e do Conselho Federal,
a depender do tribunal que esteja compondo essa lista, para poder determinar como vai ser feita a escolha. E aí vem uma questão polêmica, que é sobre esse caráter corporativo da escolha da lista para atender a participação da classe, e passou a ser aberta, de uns tempos para cá, aqui no estado da Bahia, para haver uma consulta direta, que nós passamos a chamar de eleição. E fica-se uma discussão se seria uma eleição ou apenas uma consulta, né? Do ponto de vista democrático, para garantir a legitimidade da escolha da classe e a vontade da maioria dos profissionais, deveríamos ir pelo caminho da eleição, né? No entanto, hoje, a própria OAB Bahia, ela defende que é apenas uma consulta e que a qualquer momento ela poderia se fechar a isso. Mas existe jurisprudência que assegura, no caso do Ministério Público, a participação de toda a classe, passando a ter no Ministério Público mais um teor próximo de eleição e não apenas de consulta, como acontece na OAB. Formada essa lista sêxtupla, é enviada para o tribunal para que ele faça a escolha de 3 nomes, né, dessa lista. E vem um outro ponto polêmico: se poderia o tribunal recusar essa lista, devolver ou simplesmente substituir, né? O entendimento jurisprudencial de que não seria possível substituir. No entanto, se não houver, se houver algum descumprimento daqueles requisitos constitucionais, o tribunal poderia recusar e devolver para que o próprio órgão, no caso a OAB, reformulasse essa lista atendendo os critérios, que são, por exemplo, 10 anos de atividade jurídica, né, do exercício efetivo da profissão de advogado, o notável, não é notável, na verdade, o notório saber jurídico, no caso da lista sêxtupla, né, e a reputação ilibada. Se algum desses requisitos não estiver em conformidade, é possível que haja recusa feita pelo tribunal. Feita essa lista sêxtupla encaminhada para a lista tríplice em seguida no tribunal, posteriormente é enviado para o chefe do Poder Executivo para que, por decreto, ele nomeie o novo desembargador, né? E aqui poderia se discutir também se nós buscamos uma independência, uma atividade independente. Talvez seja a hora de começarmos a pensar numa reforma eventual que venha a ocorrer na Constituição, para que a escolha seja efetivamente da classe. No máximo, chegando ao tribunal, a formação da lista, mas sem passar pelo chefe do executivo, porque a interferência política acaba ficando muito acentuada, né? Mais adiante, teremos um painel para falar sobre o ativismo judicial, por exemplo. Imagino que nessa escolha do quinto é um ponto importante quando há essa interferência do Poder Executivo e o que isso pode levar, quais são as consequências do que pode acontecer, né? Bom, encerrando, eu queria deixar a título de reflexão 2 pontos, né? Primeiro, tem o caso da inexistência de membro do Ministério Público com mais de 10 anos, no caso do quinto constitucional referente ao Ministério Público, né? Que se naquele Ministério Público não houver profissionais com mais de 10 anos, admite-se a formação da lista, independentemente do cumprimento desse requisito, né, dada a impossibilidade fática, né. E o segundo ponto, mais polêmico, que foi agora editado nessa composição, é a questão da paridade de gênero e de cotas raciais, né, em que a OAB Bahia estabeleceu as cotas raciais em 30% e o gênero em 50%, né. Lembrando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui 48% dos quadros de desembargadores aqui do tribunal é composto por mulheres. Então, a paridade ela já estaria basicamente efetivada. No entanto, essa é a primeira vez que a OAB Bahia colocou essa modalidade de paridade de gênero, e hoje, então, temos um sistema de uma formação, na verdade, de 2 listas tríplices. Uma com 3 nomes para homens e 3 nomes para mulheres, independentemente da questão eleitoral, né? Não conta mais a quantidade de votos necessariamente, porque se tiver um homem que tenha mais votos do que uma mulher, isso não vai interferir na contagem. São, então, 2 listas tríplices, o que eu acho que merece ser debatido, visando
a efetividade da democracia e a garantir a participação, enfim, da profissão, dos profissionais, a participação efetiva da classe, né? Aqui, com essas provocações e com alguns esclarecimentos, eu devolvo a palavra de Arleno, mais uma vez agradecendo a oportunidade. Professor Ricardo.